O que eu quero saber hoje é o seguinte: você lembra como é que começou essa história de play-in? Quando se fala em play-in, muitas pessoas lembram da reação do LeBron James à notícia dessa novidade. We end up in the playoff, whatever that thing is. Whoever came up with that need to be fired. E olha como funciona o karma, né? Depois que o LeBron James falou isso, todo ano que ele chegou aos playoffs, ele acabou passando pelo play-in. Essa ideia de fazer o play-in surgiu na época da pandemia. A temporada naquele ano ficou 4 meses suspensa e ela só conseguiu ser concluída porque a NBA acabou estabelecendo uma parceria com a Disney para fazer a bolha. E o que a Liga fez, né? Na época da suspensão da temporada, nem todos os times tinham a mesma quantidade de jogos jogados. Alguns tinham 63 jogos, outros 67. E quando a NBA falou que ia voltar com esse esquema da bolha, ela falou: olha, a gente só vai fazer 8 jogos da temporada regular, a gente não vai conseguir concluir ela inteira, então se você tiver mais de 8 jogos atrás da zona de classificação dos playoffs, você nem tá convidado, tá? Nem precisa vir, que você não vai conseguir se classificar mesmo, vai descansar, recuperar seus jogadores. Então foi por isso que quando a bolha começou, só havia 22 times lá na Disney. E daí foi isso, como eles chegaram lá com uma quantidade de partidas disputadas diferentes entre si, eles também terminaram a temporada, depois de 8 jogos, com uma quantidade diferente de jogos jogados. Alguns jogaram 71, outros jogaram 75 partidas naquele ano. E daí, convenhamos, é louvável o esforço da NBA para concluir a temporada, mas também ficou uma certa bagunça, né? E é nesse contexto que surge a ideia de fazer o play-in, para tentar fazer essa bagunça ficar mais justa em algum nível. E daí lembra como é que funciona? São 4 times de cada conferência disputando as últimas 2 vagas dos playoffs para cada conferência, né? 7º, 8º, 9º e 10º que jogam. Então o 7º joga contra o 8º, o 9º joga contra o 10º. E daí funciona assim: do jogo do 7º e 8º, o vencedor está classificado e o perdedor joga mais um jogo. E do jogo entre 9º e 10º, o perdedor está desclassificado. E daí, o perdedor de 7º e 8º e o vencedor de 9º e 10º se confrontam para ver quem vai ficar com a última vaga aí dos playoffs. Só que acontece que não era assim no primeiro ano, esse é o esquema atual. No primeiro ano eu só jogava 8º e 9º, ainda não tinha o 7º e o 10º não eram envolvidos. E daí eram 2 jogos em potencial. Se o 8º perdesse o primeiro jogo, haveria um segundo. Se o 8º ganhava, já estava classificado. E daí, se o 9º ganhava o primeiro jogo, tinha um segundo jogo. Se o 9º ganhava o segundo jogo, estava classificado. E se o 9º perdia, não conseguia. Então, o 8º precisava ganhar um jogo só e o 9º precisava ganhar 2 jogos para se classificar. E ainda tinha um adendo a mais: esse jogo só aconteceria se o recorde, a campanha deles na temporada regular, tivesse ficado com no máximo 4 jogos de diferença, né? Se o 9º ficasse mais de 4 jogos atrás do 8º, o play-in nem aconteceria. Foi inclusive por isso que no primeiro ano de existência do play-in, só uma das conferências que teve a disputa. No Oeste, Memphis e Portland terminaram a temporada com apenas meio jogo de diferença, enquanto que no Leste, o Washington ficou 7 vitórias atrás do 8º, que era o Orlando. Então esse jogo nem rolou. Mas se fosse hoje em dia, esse time do Washington poderia jogar assim, mesmo tendo uma campanha muito pior. E era um pouco isso o motivo da crítica por trás do LeBron James. Pô, a gente fica aqui meses jogando para chegar no final da temporada, um time que tá uma campanha péssima, muito pior que a minha, por mais que eu tenha sido 7º ou 8º, e vai ter a chance de jogar contra mim? A ideia dele era que esse campeonato tirava ainda mais da importância da temporada regular. E a temporada regular já vinha sofrendo com esse esvaziamento de importância, ficando evidente no comportamento dos próprios jogadores, da torcida, dos fãs, né? Então assim, o LeBron James tinha um ponto, né? É verdade. Mas ao mesmo tempo o modelo do play-in virou um grande sucesso, não tem como negar. Porque ao mesmo tempo que o pessoal de 1 a 6º, que está classificado lá em cima, descansa, a gente já tem um campeonato eliminatório de jogo único, que aumenta ainda mais a emoção das disputas, né? Logo no começo dos playoffs, uma coisa que nunca existiu. Então agregou-se emoção a esse momento da pós-temporada, né? E assim, a gente já teve grandes performances, né, durante o play-in. A gente já teve em 2021, Jason Tatum foi lá, fez 50 pontos para classificar o Boston. LeBron James teve um triplo-duplo contra o Warriors, acertou uma bola do meio da quadra para classificar o Lakers. Grandes performances. O Kyrie Irving no jogo do Brooklyn Nets, contra o Cleveland, inclusive. O Kyrie nesse jogo acertou os 12 primeiros arremessos que ele tentou na partida e acabou terminando o jogo com 34 pontos em 15 arremessos tentados, né? E daí, pensando nessas performances excelentes que já ocorreram em tão pouco tempo de play-in, eu comecei a pensar: para onde é que vão essas estatísticas do play-in? E como elas são contabilizadas? Como estatísticas da temporada regular, da pós-temporada? Será que elas poderiam contribuir para que um atleta ganhasse um prêmio, por exemplo? Elas se somam às estatísticas da carreira do jogador? Como é que funciona? E assim, é um pouco surpreendente, mas pelas minhas pesquisas, a resposta é que elas não vão para lugar nenhum. Elas são tratadas basicamente como estatísticas de jogos All-Star, sabe? São números à parte, que não são nem contabilizados para a temporada regular, que já acabou, e nem para a pós-temporada, que teoricamente ainda não começou. E assim,
como as estatísticas muitas vezes são usadas para comparar os jogadores, faz um certo sentido que as estatísticas do play-in não sejam usadas para beneficiar um jogador numa comparação, né? Já que são jogos a mais que ele vai ter chance ali, mas não participar do play-in, teoricamente, mostra mais sua qualidade do que participar do play-in, né? Melhor se você já se classificar para os playoffs direto do que você ter grandes números no play-in para conseguir se classificar. Mas ainda assim dá uma certa pena, né, de não ter um compilado desses números. Se você for no site da NBA, lá tem as estatísticas de play-in por ano, mas ainda não tem, sabe, todos os anos. Então, para você saber quem é o cestinha da história do play-in, provavelmente é o LeBron James. Quem mais jogou jogos, quem mais tem minutos, quem mais errou arremesso, quem mais pegou rebote, quem mais pegou assistência. Você tem isso por ano, mas você ainda não tem um compilado. Mas assim, conhecendo os americanos e como eles amam esse tipo de coisa, calma que deve ser questão de tempo, né? E é isso, o play-in começa hoje. Você vai ter a chance de ver grandes performances que não se somarão às estatísticas dos jogadores. Mas me diz o seguinte, para você, o play-in é da hora ou você também acha que nem o LeBron James? Se bem que eu não sei se hoje em dia o LeBron James mantém essa opinião, eu acredito que não, viu? Mas e aí, você acha que quem inventou o play-in teve uma boa ideia ou merecia ter sido demitido mesmo? Valeu, deixe seu comentário aí, eu sou o André Cavalieri do HBNSB, até a próxima.